E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Espero que estejam bem. E sabe, me veio uma palavra hoje que eu quero compartilhar com vocês, que ao meu ver serve como uma luva nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu espero que você possa aproveitar aí para pensar a esse respeito, não somente em relação ao que nós estamos vivenciando agora, mas sempre, a cada momento na nossa vida de fé, se nós queremos ter uma vida de fé, uma vida com Deus. Eu quero compartilhar com você o texto que está escrito em Efésios 5:18, onde nós lemos o apóstolo Paulo falando o seguinte: não se embriaguem com o vinho que traz a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Eu repito, não se embriaguem com o vinho que traz a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Sabe, eu gosto muito da Bíblia. Uma das razões que realmente eu considero ela importante e contagiante para uma leitura é porque ela tem uma forma didática fantástica de deixar o ensinamento para todos nós a respeito daquilo que Deus quer falar com a gente. Ela usa simbologias, usa analogias, usa situações do cotidiano do povo, da época, para revelar algum ensinamento importante a respeito de Deus, que pode fazer muita diferença na nossa vida. E nesse texto aqui, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, e lá a gente pode tirar, conhecendo um pouco o contexto, algo qual ele aproveita daquilo que acontecia lá na cidade, para onde ele escreveu essa carta, para deixar uma mensagem bem importante para os cristãos de lá. Ele escreve para uma igreja cristã na Galácia, e as pessoas daquela cidade, eles viviam na cultura grega, a cultura helenística. E a cultura helenística, ela ensina que aquilo que te dá prazer, você deve buscar. Aquilo que não te traz prazer, aquilo que você considera que não é bom para você, que você não gosta, não faça, não busque, deixe de lado. E a consequência desse tipo de pensamento é a libertinagem. É passar dos limites, extravasar, ir além da medida certa. E para falar sobre isso, Paulo utiliza duas palavras bem interessantes: se embriagar e se encher. Há uma diferença entre se embriagar e se encher. Encher é chegar no limite, é preencher. Por exemplo, quando a gente pega um copo e enche de refrigerante, está cheio. Não está faltando, não está transbordando. Agora, se embriagar significa passar além desse limite. É ultrapassar a medida certa. É ir além daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. Por esse motivo ele fala, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher com o Espírito Santo. Por que Paulo falou dessa forma? Justamente porque ele aproveitou o contexto daquela cidade. Lá os cristãos, eles antes de chegarem à fé, antes de conhecerem a palavra, eles viviam dentro dessa cultura helenística. A cultura do prazer. Aquilo que me dá prazer, eu faço. Aquilo que não dá, não preciso fazer. E aí, claro, era normal, era comum em festas, em meio à sociedade, entre o povo, situações onde a gente poderia falar sobre promiscuidade, onde envolvia orgias e um monte de situações, comportamentos, atitudes, os quais a gente poderia dizer, não, está indo além daquilo que realmente a gente considera como sendo normal, ultrapassando o limite. E aí as pessoas que chegaram à fé acabam sendo transformadas por Deus e mudam de caminho. Deixam de fazer essas coisas, de viver nesse estilo de vida e começam a buscar outra forma de caminhar. Porém, eles continuaram no meio daquele povo, naquela cidade, naquela cultura. E aí, claro, influências, tentações, desejos, lembranças daquilo que era feito no sábado à noite, eu fazia parte daquilo, eu sei como é bom e de repente não posso mais porque agora eu sei da verdade que isso não é bom para a minha vida.
Enfim, as seduções, as influências que estavam em volta deles eram fortes. E por isso Paulo escreve essa carta justamente para deixar alguns ensinamentos para fortalecer a fé deles. Até para orientar, dizer, cuidado com isso, com aquilo, com aquelas doutrinas, com aquele lugar. E aí nesse sentido ele fala, cuidado para não se embriagar com o vinho. Ao invés disso, busquem se encher com Deus. Mas por que Paulo fala em se embriagar com vinho? Bom, a gente pode entender isso de uma forma literal, mas também figurativa. Havia lá no contexto um deus chamado Dionísio. E esse deus era considerado deus da luxúria, da promiscuidade, das orgias e tudo que talvez poderia proporcionar um prazer, por assim dizer, carnal às pessoas. E o vinho simbolizava esse Deus, fazia parte da sua imagem. E aí as pessoas, quando tinham alguma festa que envolvia adoração a esse Deus, bebiam o vinho, não só bebiam, mas literalmente enchiam a cara, né? Se embriagaram e encher a cara de álcool. E aí achavam que tinham poderes para fazer coisas que eles então tinham mais coragem, perdiam vergonha, né? Se tornavam literalmente sem vergonhas. Só que na verdade a gente sabe que eles não tinham poderes sobrenaturais. É que o álcool começou a fazer um certo efeito na cabeça deles e eles começaram a perder o controle da razão. E aí, claro, estar embriagado, ficar literalmente bêbado, leva a pessoa a fazer coisas que com certeza em sã consciência ele não faria. Coisas que é falado, é feito, é pensado, né? E por isso Paulo, em primeiro lugar, fala a respeito daquilo que era feito. Cuidado, não se envolvam com essas coisas, porque vocês vão fazer algo que vocês sabem que não vai fazer bem para a vida, para a saúde, para a família, para a fé, enfim, para várias áreas das quais podem trazer consequências difíceis. Mas também podemos entender essa recomendação de Paulo de uma forma mais figurativa, porque não só o vinho pode tirar a nossa razão, nosso senso, a nossa sã consciência e nos livrar talvez de atitudes, de palavras que depois a gente possa se arrepender. Não é só o vinho que pode muitas vezes nos provocar e levar a fazer esse tipo de coisas, mas também outros elementos. Tudo o que é além do normal, tudo que é feito em exagero, tudo que passa dos limites, qualquer coisa que passa da medida certa pode ser prejudicial. Comer demais, dormir demais, falar demais, trabalhar demais, enfim, tudo que é demais pode ser ruim para a nossa vida, para a preservação da nossa vida. Não só necessariamente o álcool, enfim, outras coisas mais que a gente sabe, mas todas as coisas. Raiva demais, ciúmes demais, inveja demais, será que dá para dizer dessa forma da inveja, né? Tudo que acaba extrapolando nosso pensar, o nosso falar, pode nos levar a atitudes que depois a gente talvez não gostaria que a gente fizesse. Por isso a gente deve cuidar para não se embriagar com coisas ou com qualquer tipo de elemento que pode muitas vezes nos levar a agir sem pensar. E aí depois com certeza a gente vai ficar chateado com isso. E para que isso não aconteça, o que a gente precisa fazer? A gente tem que se encher de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que santifica, que purifica, que transforma, que convence, que muda, que nos ajuda a mudar a nossa forma de viver, porque sem Ele nós não conseguimos. Em primeiro lugar, porque nós não sabemos. Se a gente não conhece, a gente não sabe, não é verdade. Em segundo lugar, porque a gente não consegue se libertar. Às vezes nós sabemos, mas por nós mesmos nós não conseguimos. O que você considera na tua vida que está sendo demais? Em excesso? Será que são sentimentos? Será que são palavras?
atitudes, comportamentos, algumas escolhas, alguns lugares. A gente fala nessa época, nesse contexto, literalmente a gente está de saco cheio. Ou seja, não está só cheio, mas está transbordando. A gente não aguenta mais ficar em casa, a gente não aguenta mais os cuidados que a gente precisa ter, usa máscara, passa álcool, fica longe um do outro. Do que você está de saco cheio? Você não aguenta mais, mas está tendo dificuldade para mudar, para controlar, para cuidar, para baixar o nível ou para até deixar de lado. Eu acho que todos nós temos algo na nossa vida do qual a gente devia dizer: eu não aguento mais. Está saturado, passou dos limites, mas eu não consigo deixar de fazer, eu não consigo mudar. Por isso, o que nós precisamos para que a gente consiga realmente encontrar uma forma de fazer diferente é permitir, isso mesmo, permitir que Deus faça isso em nós. Faça isso na sua vida. E eu penso que todos vocês já ouviram muito do que Deus pode fazer. E eu tenho certeza que todos vocês já experimentaram muitas coisas do que Deus já fez por vocês. Por isso, esvaziem aquilo que não está fazendo bem para vocês. E novamente se enchem de Deus, da sua palavra, da sua presença, para que Ele possa guiar vocês, para que Ele possa ajudar vocês, Ele possa convencer você, muitas vezes, de caminhos que podem até ser bons, prazerosos, mas trazer consequências que depois a gente vai se lamentar. Será que vale a pena? Quanto mais, talvez a gente precisa sofrer, porque pensamos que, bom, Deus, essa coisa lá na igreja, como a gente não está lá na igreja, então a gente não precisa. É nessa hora que a gente percebe que precisamos mais do que em qualquer lugar. Precisamos de Deus onde nós estamos, para a nossa vida e para situações que muitas vezes acabam nos deixando sufocados. Meus queridos, permita que Deus enche a vida de vocês com a sua palavra, com a sua paz, com o seu amor, com a sua alegria, porque isso nós não conseguimos em lugar algum. Você sabe disso. Então, fique firme. Ou volte para Deus. Ou chegue até Deus. E Ele com certeza fará uma obra que, sem a qual, sem a sua presença, nós não conseguiremos fazer. Eu quero convidar você para a gente ainda orar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nós podemos ter a Tua Palavra e que essa Palavra possa tocar os nossos corações, a nossa mente, os nossos sentimentos. Tu sabes como está a cada um de nós, se estamos perto, longe. Isso não tem a ver somente com o lugar onde nós estamos, com o fato de a gente não estar conseguindo se encontrar de forma presencial na igreja, Senhor, mas daquilo que a gente tem enchido a nossa vida. Quando a gente não enche a nossa vida contigo, mas com outras coisas, nós temos dificuldades para controlar talvez aquilo que, mesmo sendo bom, acaba sendo demais e com isso trazendo muitas consequências ruins. Por isso, Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração e nos encha, Senhor, com a Tua vontade, com a Tua palavra. Assim eu oro, entrego a cada um do nosso grupo, da nossa igreja, da nossa comunidade, a nossa família, aos Teus cuidados. Nos proteja e nos abençoa. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, Deus te abençoe e até a próxima.